Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte desta família em graça. Agradeço também de antemão aqueles que ainda que não se inscreveram, mas eu peço por gentileza que se inscreva no canal. Compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos, amém? Então eu quero trazer uma pequena reflexão nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, dependendo do horário em que você vai assistir mais um conteúdo deste canal. E que tem como tema, o tema de hoje é usando a lei de Moisés para enganar. Esse é o tema da mensagem, o tema desse vídeo. Usando a lei de Moisés para enganar. Então, observem aqui, a palavra enganar é um verbo transitivo direto, que quer dizer fazer acreditar ou acreditar em algo que é errado, que é falso, induzir um erro, esconder a verdade de alguém ou de si mesmo, bular, lograr, mentir, persuadir alguém ou pessoas, persuadir alguém ou pessoas, usando astúcias, seduzir, esconder a verdade, ocultar. Esse é o significado da palavra no nosso dicionário português, da nossa língua aportuguesada. Então, observem, para quem foi dada a lei de Moisés? No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 4, diz que Deus, falando pela boca do profeta Malaquias, veja o que está escrito. Malaquias 4, versículo 4 diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Então veja, o primeiro ponto aqui é que a lei de Moisés foi dada para todo Israel. Ou seja, assim que um judeu nascia, eles já nasciam debaixo da lei de Moisés. Você está entendendo? A lei de Moisés nunca foi para os gentios daquela época. Imagine para nós, hoje do século 21. Então, a lei de Moisés, entendeu? A lei de Moisés era para os judeus, sempre foi para os judeus. E os escribas, os fariseus da época, os doutores, aqueles homens que estavam na linha de frente, o sistema religioso ali da época, eles usavam a lei de Moisés para enganar, para se beneficiarem. Eles enganavam as viúvas, entendeu? Usando a própria lei de Moisés. Eu vou ler duas passagens aqui. Eu já tenho uma mensagem parecida com essa, mas não é essa. Mas onde eu usei essas duas passagens. Vamos ler aqui Mateus 23, 14. Sabemos que essa passagem de Mateus 23, 14 é uma passagem que ela foi adulterada. Ela não estava em Mateus. Ela não foi escrita em Mateus. Ela foi adulterada, nós sabemos. Mas veja o que diz aqui em Mateus 23, versículo 14, diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas
sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Vamos para Marcos, capítulo número 12, 40, que diz assim. Vamos ler o 39. E das primeiras cadeiras... Não, vamos ler o 38 para entender melhor. Desculpe aí. Marcos capítulo 12, versículo 38 diz: E ensinando-os, dizia-lhe: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação, ou seja, juízo. Então, observe, meu irmão, eu já dei o significado da palavra enganar, e é o tema, usando a lei de Moisés para enganar. Hoje é o retrato do sistema religioso evangélico, da religião evangélica. Um sistema manipulador e enganador. É bem verdade que tem homens de bem no sistema religioso, mulheres de bem. Nós não podemos generalizar todos. Eu conheço pessoas honestas no sistema religioso. Pessoas de bom caráter, de boa índole, que desconhecem essas verdades, porque foram ensinados dessas maneiras, aprenderam dessa maneira, entendeu? Mas existem aqueles lobos devoradores, os cão gulosos, que eles não poupam a igreja de Cristo aqui na terra. O segredo deles, o intuito deles, o objetivo deles é usar a própria lei de Moisés para enganar, para persuadir, para manipular, para se darem bem. Nós sabemos disso hoje, nós que temos os nossos olhos, a nossa mente, onde a nossa mente teve uma transformação, uma ressurreição de mente, uma metanoia. Nós hoje conseguimos enxergar o quanto nós somos enganados, manipulados, persuadidos. Mas hoje não. Hoje nós estamos enxergando o verdadeiro evangelho como ele é, sem manipulação, sem engano, sem fraudar ninguém, sem enganar ninguém, não usando a palavra de Deus como comércio, como a maioria do sistema religioso faz. Ora, eles dizem que nós estamos errados, pregando uma graça errada. Ora, como? Se nós não cobramos dízimo, se eu não cobro o dízimo, se aqueles irmãos que têm canais no YouTube, nós não falamos de dízimo, que nós temos que receber dízimo, nós, pelo contrário, nós refutamos quem faz isso. Entendeu? Então, como é que nós estamos pregando uma graça errada? E aí, doutor? Quem é que está pregando uma graça errada? Eu não gosto nem de usar essa palavra pregar. Quem é que está trazendo, expondo uma graça errada? Somos nós ou são vocês? São vocês que sempre usaram o dízimo, entendeu? Como dinheiro. E dízimo nunca foi dinheiro, era sementes. Então, veja, é o retrato do sistema religioso do século XXI. Assim como os líderes religiosos da época enganavam, usando a própria lei de Moisés para enganar as pessoas, assim são os líderes religiosos de hoje. Eles usam a lei de Moisés para enganar, manipular, persuadir, para se beneficiarem às custas do dinheiro do povo. Essa é a realidade. É o que a gente vê no dia a dia. Por isso que eles nos afrontam, porque nós estamos mostrando essas verdades que estavam ocultas de nós, estavam ocultas. Nós estamos mostrando essa verdade
contra as inverdades do sistema religioso. Veja que a própria lei de Moisés mandava cuidar das viúvas aqui. Eu estou falando para as viúvas, ali na lei de Moisés. A própria lei de Moisés mandava cuidar das viúvas, veja. Então, veja o que eles estavam fazendo nas casas das viúvas. As casas aqui, está falando de propriedades. Tudo aquilo que elas tinham de bens, terras, casas, o que elas tinham, eles se aproximavam, entendeu? Com o intuito, dando uma aparência que eles queriam ajudá-las. Mas, como eles eram lobos devoradores, entendeu? E eles se vestiam como se fossem ovelhas, então eles enganavam as viúvas. Eles se aproximavam e usavam a própria lei de Moisés para enganar as viúvas. Eles ficavam como sendo administradores dos bens, mas no fundo, era para enganar, persuadir e se dar bem. É assim o retrato hoje da religião evangélica. Do mesmo jeito mesmo. É do mesmo jeito. Usam a lei de Moisés para enganar as pessoas. E os incautos não têm conhecimento, caem na lábia deles. Eles caem. Entendeu? Então, eles dentro dessas gaiolas religiosas, eles são enganados. Veja que tinha um aí cobrando dízimo, eu tenho até uma mensagem aqui, de um morto. Ele vai todo mês pegar dinheiro da viúva, o dízimo, e ainda ele recolhe o dízimo do morto, do esposo da viúva que não está mais. Veja, meu irmão, a cara de pau desse homem. Veja o que esse homem faz, é capaz, ele ainda se diz que é homem de Deus, que o Espírito Santo usa, que é filho de Deus. Ora, se eu sou filho de Deus, então eu tenho que deixar o engano e andar na verdade. Assim Paulo falou. Paulo, como filho da luz, ele falou isso. Então eu não consigo entender. Eu não consigo entender, meu. Como é que uma pessoa se diz que é filho de Deus e usa essas manipulações? Eu não consigo entender uma coisa dessa. Por que eles descartam o evangelho da graça? Tem alguns aí até que falam, mas colocam a lei também. Eles falam um pouco da graça, do evangelho, mas aí coloca a lei de Moisés cobrando dízimo, apresentando criança. Outros é Santa Ceia, é jejum, é voto, tudo isso é aquela mistureba, entendeu? Aquela mistura que a gente hoje, com os olhos iluminados, a gente consegue identificar. Então veja que a própria lei de Moisés mandava que eles cuidassem das viúvas. Vamos ver? Tiago capítulo 1, versículo 27. Não, vamos aqui para Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10. Veja que a própria lei de Moisés, Deuteronômio é livro da lei de Moisés. Entendeu? A própria lei de Moisés, entendeu? Que era para eles, mostrava que era para eles cuidar das viúvas. Deuteronômio 10, capítulo 17 e o 18 diz assim, ó. Não, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 e 18 diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Veja, o Criador, o Deus do universo, o Pai dos Espíritos, ele não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Aí ele diz aqui, ó, que faz justiça aos órfãos e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Observe, meu irmão, que faz justiça ao órfão e à viúva. Então a própria lei de Moisés, que foi dada a Moisés para os judeus, já falava em cuidar da viúva. Porque o Deus, aqui está escrito que o grande Deus, poderoso e terrível, Senhor dos senhores, ele não fazia acepção de pessoas, nem aceita recompensa, e que faz justiça ao órfão e à viúva. Só que eles usavam a lei de Moisés para cometerem injustiça. Vamos ver outra passagem aqui. Êxodo capítulo 22.
Êxodo, capítulo 22. Observem aqui. Lei de Moisés. Êxodo 22, versículo 22 ao 24, diz assim, ó. Êxodo 22, versículo 22 ao 24, diz assim. Vamos lá. A nenhuma viúva nem órfão afligireis, ó. Se de algum modo os afligires, se de algum modo, vamos ler novamente, perdão, versículo 22. Vamos lá? A nenhuma viúva nem a órfão afligireis, se de algum modo os afligires, ó, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vós matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Veja, meu irmão, a cobrança, o rigor da lei. Se alguém ali afligisse uma viúva, e se eles clamassem, tanto o órfão como a viúva clamasse ao Senhor, e ele ouvisse, então veja o rigor da lei para aqueles que afligissem as viúvas, os órfãos, e também até dos estrangeiros também. Entendeu? Então veja, meu irmão, o rigor da lei, porque eles teriam que cuidar das viúvas. Vamos ler outra passagem aqui, Isaías, capítulo 10. Isaías, capítulo de número 10. Observem, eu estou mostrando várias passagens aqui, porque isso era na lei para os judeus. Mas eles, no tempo de Jesus ali, eles estavam usando a própria lei de Moisés, que era para eles cuidarem das viúvas. Eles estavam usando a lei de Moisés para se beneficiarem, para enganarem. Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2 diz assim, ó. Ai dos que decretam leis injustas. Veja, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Observe, meu irmão. Veja que ai deles, ai daqueles. Então veja que o rigor da lei era severa com relação às viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Você está entendendo, meu irmão, como é claro isso aqui? Outra passagem aqui, vamos aqui para Malaquias, não, Isaías. Eu li Isaías 10, não é? Vamos ler Isaías capítulo 1, voltando mais atrás, versículo 17, que diz, ó, Isaías capítulo 1, versículo 17, está escrito: aprendei a fazer bem, procurais o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. Tratai da causa da viúva. Então eles deveriam se preocuparem e fazerem aquilo que estava na lei, nos estatutos da lei, com relação às viúvas. Mas eles fizeram o contrário. No tempo de Jesus, eles fizeram o contrário. E Jesus, entendeu, denuncia eles. Como eu li aqui em Mateus e em Marcos. Mateus 23, 14, que foi adulterado, e em Marcos também. Né? Já Marcos não foi adulterado. Mas eu também li aqui uma passagem de Marcos. Entendeu? Então veja, meu irmão, como é claro isso aqui. Outra passagem, vamos ver Malaquias. Malaquias. Vamos ver Malaquias. Tudo isso aqui se referia para eles, os judeus. Malaquias capítulo 3, versículo 5, que diz assim: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, e não me temem. Então veja,
Veja aqui o que está acontecendo aqui, ó. Os que defraudam o diarista em seu salário e a viúva. As viúvas estavam sendo defraudadas. Existia uma lei para que eles não fizessem isso. Dentro da lei de Moisés. Na lei de Moisés, eles não podiam defraudar a viúva, os órfãos, que era o direito deles, né? O direito que eles tinham, os viajantes, os órfãos, aqueles que não tinham pai nem mães, que já tinham morrido, então eles deveriam cuidar. Outra passagem aqui, meu irmão, observem. Salmo 146, Salmo é escritura, viu? Salmo é escritura, é lei. Salmo 146, vamos lá. 146, versículo de número 9, que diz assim, verso 9, perdão. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Veja que o Senhor, o cuidado do Senhor de guardar os estrangeiros, de sustentar o órfão e a viúva. Então, isso aqui era para os judeus fazerem, os líderes religiosos da época. Outra passagem aqui, Deuteronômio 24, 17. Vamos lá, vamos voltar. Eu estou mostrando essas várias passagens aqui para que a gente possa entender. Deuteronômio capítulo 24, 17 diz assim, ó. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Veja como era o rigor da lei com relação às viúvas, os órfãos, o estrangeiro, meu irmão. Outra passagem aqui, Deuteronômio 24, continuando, do 19 ao 21, vamos lá, que diz: quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Será para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Veja, meu irmão, o cuidado aqui que tinha na lei para exercer o direito da viúva, dos órfãos, dos estrangeiros. Outra passagem aqui, Zacarias capítulo 7, versículo 10. Zacarias capítulo 7, versículo número 10, diz assim, ó. É isso mesmo, Zacarias capítulo 7, versículo 10 diz assim: e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Observe, meu irmão, o que a lei mandava fazer. O próprio apóstolo Paulo, ele mandou Timóteo cuidar das viúvas. Entendeu? Está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, 6, 1 Timóteo 5, 16, você vê isso aí. Então, no Novo Testamento, né? As cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Então, no tempo de Jesus, eles se aproximavam das viúvas, usavam a lei de Moisés para enganar, para se beneficiarem. Eles se aproximavam das viúvas e ainda faziam longas orações. É o sistema religioso de hoje. É aquelas orações prolongadas e alto, para que as pessoas possam ouvir. Para que as pessoas possam olhar para eles e ver, olha, homem de Deus, mulher de Deus. Mas é só aparência, meu irmão. Porque as atitudes dessas pessoas vai mostrar o contrário. Jesus disse que eles eram sepulcros caiados. Por fora tinha aparência, sabe? Entendeu? Mostravam aparência. Por isso que eu sempre disse
Eu sou o primeiro, eu sempre disse, meu irmão, eu sou o primeiro a ter erro na minha carne, a cometer erros se eu não ativar minha mente. Eu nunca disse a ninguém que eu era bom. Eu não. Nem nunca vou dizer. Nem sou perfeito, eu sou perfeito no espírito. O meu espírito é perfeito. O nosso espírito é perfeito, mas na nossa carne, se a gente não ativar a nossa mente, a nossa consciência, a gente erra o alvo. Entendeu? Então, observem. Em Deuteronômio aqui, capítulo 26. Deuteronômio 26. Vamos voltar aqui. Veja que eles usavam a lei de Moisés para se beneficiarem contra as viúvas, se aproximavam dela e ainda fazia prolongadas orações. Usava a lei de Moisés para enganar. Hoje, o sistema religioso do século XXI, eles usam a lei de Moisés para enganar os incautos, que não conhecem, que não têm conhecimento. Eu tenho uma mensagem aí, que está na playlist do meu canal, sem conhecimento, o povo não entende. É uma mensagem, uma mensagem muito abençoada. Quem puder, vá lá assistir. Entendeu? É muito abençoada, está na playlist do canal. Então, qual é a arma? É outra mensagem que eu também tenho, está na playlist. Qual é a arma dos fariseus hoje, do século XXI? O não conhecimento. Por as pessoas não terem conhecimento, como um dia a gente não tinha tanto conhecimento, a gente achávamos que estava certo. Entendeu? Era o meu caso. Entendeu? Então o não conhecimento é a arma dos fariseus do dia de hoje. Eles usam o dízimo como dinheiro, e dízimo nunca foi dinheiro. Para quem era os dízimos? Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, olha o que diz. Versículo 12. Olha para quem era os dízimos. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Nunca foi dinheiro, doutor. Era alimentos. Eram animais. Os dízimos, na lei de Moisés, era para os judeus. Nunca foi para vocês. Os dízimos não era para entregar a vocês, pastores. Não era para entregar aos bispos de hoje, os apóstolos. Que apóstolo, meu irmão? Que bispo? Que pastor? Não existe, meu irmão, não existe. A casa caiu, meu irmão. O cerco está se fechando cada dia mais. As pessoas estão acordando. Por isso que essa revolta, essa perturbação do sistema religioso evangélico contra nós. Entendeu? Porque nós estamos mostrando a verdade, denunciando as inverdades que eles sempre nos ensinaram, sempre nos enganaram, manipularam. Só que hoje é diferente. Nós não somos mais enganados. As pessoas estão caindo em si. Homens que enriqueceram, compraram aviões, apartamentos, casas, empresas, conta bancária gorda, roupa de grife, carro do ano. Pessoas que nunca tiveram nada e usando a palavra para se beneficiarem, cobrando dízimos. Nunca mais um líder religioso ganha um centavo meu, a não ser que eu quiser ajudar, eu tiver condições e que eu quiser ajudar. Porque fazer o bem, a gente pode fazer o bem sim. Mas eu dar como dízimo, meu irmão, nunca mais na minha vida. Nunca mais. Sistema religioso, nunca mais. Entendeu? Então veja para quem eram os dízimos. E se você for em Deuteronômio 14, porque eu não vou ler mais, entendeu? Eu não vou mostrar mais, mas eu vou só dizer em Deuteronômio capítulo 14, do versículo 22 ao 29, você vai ver. Entendeu? Então eu li aqui Deuteronômio 26, 12. Para quem era as viúvas? Olha, para quem era
os dízimos. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita. Qual é o pastor aqui que é da tribo de Levi? Nenhum, meu irmão. Ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Nunca foi dinheiro, eles não iam comer dinheiro não, eles iam comer os alimentos. E quando era distante, eles vendiam. Quando era distante onde eles moravam, para levar o dízimo, né, no local onde deveria levar, entendeu? No tempo de Jesus existia a casa do tesouro, né, no templo, lá em Jerusalém. Entendeu? Então, quando era distante, eles vendiam e compravam alimentos e se alimentavam e se regozijavam, ele e toda a sua casa, toda a sua família. Então, veja, voltando para Marcos aqui, Marcos, o texto principal que eu li, Marcos, Mateus e Marcos, eu vou ler Marcos 12, 40 para terminar. Então, veja, todas essas passagens que eu mostrei aqui era o que estava acontecendo. Olha, vamos lá. Marcos capítulo 12, versículo 38. E ensinando-os dizia-lhe, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, desse jeito. Hoje é paletó, sabe, aquela roupa que chama atenção, tal, sabe, gravata, sabe, se veste bem, uma boa eloquência, mas enganando as pessoas. Cadê o caráter desses homens? Ó, e ensinando-os dizia-lhe, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Ah, eles gostam muito. Até hoje é assim. Ah, como gostam de ser reconhecido como homens de Deus, usado por Deus. Como? Deus usa pessoas para enganar? Aí continua. E das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias. Eles gostam disso. Que devoram as casas das viúvas. Devoram. Lobos devoradores. Lobos devoradores, cão gulosos. Tudo para se beneficiarem. Tudo para proporcionar a eles uma boa vida, para ostentarem do dinheiro do povo. Mas nós não, nós aqui, nós não estamos cobrando o dízimo como dinheiro. Se alguém quiser ajudar, a gente recebe, claro. Mas a gente não cobra dízimo como dinheiro aqui. Nunca, nunca. E no dia que eu ver, o canal Democracia Espiritual, no dia que eu souber que alguém cobra dízimo como dinheiro, ensinando graça, eu vou refutá-lo. Pode ser minha mãe ou meu pai. Pode anotar aí o dia que eu estou falando isso aqui. Se cobrar dízimo como dinheiro, qualquer um, eu vou refutá-lo. Doa quem doer. Tá entendendo? Porque isso não existe, meu irmão. Então veja. E das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas caias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações, estes receberão mais grave condenação, se referindo ao juízo. Então, meu irmão, aqui, usando a lei de Moisés para enganar. Eles usavam lá, no tempo de Jesus, e Jesus denunciava eles, e hoje não é diferente, é o retrato falado do sistema religioso evangélico, os que usam a lei de Moisés para enganar, para manipular, para persuadir, para se beneficiarem, para ostentarem do dinheiro do povo, amém? Então, se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Se inscreva também no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e também do canal do irmão Neilton Cardoso, abençoado com todas as bênçãos. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Vamos que vamos, para cima deles.